Fala pessoal, Saiyaman aqui para mais um vídeo nesse canal, dessa vez para comentar sobre o Kakashi. Cara, eu tô querendo comentar sobre o Kakashi já tem um tempo, desde que eu vi o episódio dele do flashback comentando, né, sobre a história do pai dele, como que isso influenciou ele. Já tô na saga da Cúpula dos 5 Kages, mas cara, passou um tempo e eu fiquei guardando, eu vou ter que falar desse episódio aqui no canal, porque sobretudo esse episódio ele quer passar uma mensagem muito interessante de como você fazer escolhas, de como agir em situações que você tem que tomar determinada decisão. Mas antes de falar, né, do episódio, das coisas que acontecem nessa pequena saga, eu começo falando do próprio design do Kakashi, que ele já vai passando certa mensagem sim. Se for olhar o design do Kakashi, ele tem o Sharingan, né, no lado esquerdo e o olho normal dele no lado direito. E se você vê as feições do personagem, como ele tem um olhar mais esguio, um olhar mais fechado, né? Um pouco mais acanhado do lado direito, parece até que ele está com certa timidez, né? E o olho esquerdo, quando ele usa o Sharingan, você vê um olhar mais profundo, mais incisivo. Isso já me lembra logo de cara, desde que eu vi o personagem, uma arte muito famosa que existe, que acredito que muitos de vocês já devam, pelo menos já ter dado de cara em algum momento, que é a arte do Pantocrator, que é uma arte bizantina cristã que mostra o Cristo ali expressando basicamente aquele versículo de simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E por que eu lembrei tanto do Kakashi também, né? Vendo essa situação das escolhas e também de fazer esse vídeo aqui. Porque a própria história do Kakashi, no próprio nome do pai dele, vai lembrando essas partes mesmo da escritura, inclusive, se você for pegar e olhar por um outro ângulo. Porque o nome do pai do Kakashi, né, é Sakumo Hatake, mas o apelido dele é Canino Branco. Canino, né, que é um lobo misturado com cão. E essa passagem, inclusive, que eu estou citando, é uma passagem que se passa num contexto em que o Cristo está explicando sobre como se comportar no meio de lobos, no meio de pessoas, né, complicadas. Ou seja, você tem que ser simples como a pomba, né, nessas situações difíceis, mas prudente como a serpente. E acho interessante o apelido do pai do Kakashi ter essa referência, né, a um canino. Claro que eu estou dizendo que o anime quis fazer todas essas referências aqui que eu estou fazendo. Não, isso é uma análise minha e essa é a proposta aqui desse canal. E, enfim, fato é que já no início da história ali, a gente começa a ver como que o Kakashi foi influenciado por essa atitude do pai dele, né? Então, depois que o pai dele toma essa atitude de, ao invés de cumprir a missão, salvar os seus amigos, ele é basicamente marginalizado, né? Depois da situação, e o próprio Kakashi acaba vendo aquela situação do pai dele de alguma forma ou de outra como um erro. Porém, esse personagem, o Obito, ele é muito interessante, porque ele traz exatamente essa perspectiva que eu estou trazendo aqui. Ele vai trazer esse olhar para o Kakashi que o pai dele teve, né? De um pouco mais de emoção na decisão. Porque o Kakashi não, ele nesse flashback estava vendo até agora há pouco, né, um pouco sobre esse flashback no próprio mangá em si, o Kakashi está todo momento ali, não, nossa, como você é bobo, Obito, você fica querendo ajudar as pessoas, né, antes ali no início do capítulo, o Obito vai e ajuda uma senhora, né, para chegar até a vila, uma senhora que estava tendo dificuldade, e nessa ali ele arranja uma desculpa ali para poder dizer, né, porque que chegou atrasado e tal, e o Kakashi já soltando o grito com o Obito, porque ele não poderia fazer isso, afinal a regra é chegar na regra que foi estabelecida, né, o horário que foi estabelecido. Mas o Obito não cumpre isso para poder ajudar uma pessoa, porque ele sentiu, né, necessidade de ajudar a pessoa. E aí que tá, ele sentiu essa necessidade. E o Kakashi, a partir desse acontecimento do pai dele, ele já não sente mais, né? Ele já não sente mais durante o pensamento dele para formular a decisão. E isso é algo interessante, né? Porque um dos 3 aspectos psicológicos nossos para tomar determinadas decisões é você pensar em relação à decisão, o que você sente em relação ao que você está pensando em decidir, né? E como o seu corpo reage a isso. E todos os momentos que o Kakashi pensa, como o Obito pensa, né, em ajudar os outros de uma forma também usando também o que está sentindo do momento, ele tem uma reação muito clara, de meio que de ojeriza isso, porque ele já lembra do passado do pai dele, então ele já acha
que a reação que vai acontecer, né, que as consequências, caso ele tomar uma decisão próxima do seu pai, vai ser ele também ser julgado da mesma maneira. Então é muito interessante também notarmos esse aspecto. Porém, como eu vim dizendo, esse outro olhar que o Obito quer passar para o Kakashi também passa para o Obito. Porque o Obito, ele é ingênuo demais. Ele quer estar sempre ajudando e às vezes ele expõe coisa demais. Até a parada lá do olho dele, né? Que ele falou inventou uma desculpa, né? Que caiu um cisco no olho dele. Aí o Minato vai e tira uma com a cara dele, porque ele não precisava dar tanto detalhe, não. Ele até fala, né, que o tanto que você fala, Obito, o tanto que você pensa, você vai acabar desgastando o seu espírito. e realmente, né, é engraçado, inclusive, esse personagem, que ele meio que demonstra também um pouco da ansiedade, no geral, de quando o nosso pensamento está muito rápido, então meio que o nosso corpo começa a falar demais, né? Então, até tem determinado momento que o Obito está na missão lá, já com o Kakashi, com a Hino, e ele começa já a pensar, nossa, eu vou conseguir, não, mas agora não é o momento. Todo momento o personagem está nessa briga interna ali dele, porque ele está sempre falando, né? Porque ele está sempre, inclusive, expondo algumas coisas que não devem ser expostas. Então, o Kakashi ele vai trazer esse contraponto para o Obito. O legal da história é esse, né? Um vai dando o olhar que tem para o outro. Então, digamos assim, o Kakashi vai dando o olhar da prudência para o Obito, né? Da frieza para o Obito que ele também tem que ter, que não pode ser somente sentimental, né? E, enfim, é muito legal como a história vai se desenrolando. E é isso, o Kakashi ele vai pegando essa parte do Obito. E nessa parte em que ele faz essa doação do Sharingan, né, para o Kakashi, inclusive o Obito salienta isso. Agora, Kakashi, você vai conseguir ver mais coisas, né, que você não via. E tem todo um simbolismo nisso, se você para ver, porque o Obito ele perde o olho dele, ele perde, né, o movimento dele, aliás, do lado direito apenas. E essa arte que eu estou citando aqui, a arte do Pantocrator, a característica dela é mostrar a diferença, né, do lado assim, né, de cada expressão que a arte quer mostrar. Então o lado direito do Cristo está mostrando a misericórdia, o olhar simples, o olhar meio caído da pomba. E o olhar esquerdo, né, já o olhar do justo, dele como juiz, daquele que pune também. Ou seja, também da prudência, né? Desse lado mais da prudência, mais da realidade que também existe. E o Obito ele caracteriza mais essa parte da misericórdia, do olhar da simplicidade, da pomba. E no momento que ele perde ali pro pessoal da vila lá da pedra, da rocha, o Obito ele é esmagado totalmente o lado direito dele, que foi o que ele mais usou por todo momento, né? Esse lado mais emotivo, de ver também a situação, de como que está o ambiente, de se importar com os outros, né? Esse lado misericordioso que ele tem e que às vezes até ele expressa de uma forma, digamos assim, exagerada, entre aspas. Então isso é esmagado e o Kakashi acaba perdendo esse lado esquerdo dele. Vejamos só, né? No momento que ele vai salvar o Obito antes, ele perde o olho esquerdo, que essa representação coloca, né, como o olho da prudência. Porque o Kakashi, ele é esse inverso nos eventos, né? Ele é esse cara muito forte na decisão. Então ele está muito sempre centrado no que somente deve fazer em linha reta, né, digamos assim. Sem pensar muito nos aspectos que tem além, né, ao redor dele, das pessoas que estão próximas a ele, do ambiente que está próximo a ele, inclusive, né? É até interessante que o ataque do Kakashi, que é o Chidori, o próprio Minato ele usa do ataque do Shinobi lá, do Chidori, para dar uma crítica para o Kakashi, que o ataque realmente é muito poderoso, mas ele vai muito em linha reta e o Kakashi não consegue ver o contra-ataque do inimigo. E o Kakashi, em todos os eventos aqui desses arcos, desse pequeno arco, ele é assim. Ele só vai numa via só, sem pensar muito em outras coisas, é só seguindo, vamos assim dizer, né, a regra. Enfim, né, e ele acaba perdendo, no momento que ele salva o Obito, desse olho esquerdo, digamos assim, que ele estava usando demais. Faltava esse equilíbrio.
E aí o Obito dá o olho esquerdo para ele e diz, como eu vinha dizendo, né, que ele vai conseguir enxergar outras coisas agora, ele vai ter esse lado dele completo, né, porque não dá só para você pensar e tomar decisões sem ver a pura realidade também das coisas, né? Não só as vias de regras, tem que ser as vias que vão fazer o nosso pensamento ser formulado para ter determinadas escolhas, né? Você tem que pensar também no que está ao seu redor. Claro, né? Não quer dizer que você também não tenha que ter os seus princípios, mas somente eles, sem ter um autocontrole. Tô até vendo a imagem agora na tela, eu lembrei. Se ter um autocontrole, isso vai ficar, de uma certa maneira, desvirtuado, né? A pessoa vai ficar desvirtuada. E acaba que o pai do Kakashi, ele realmente é interessante, né? Porque ele acaba sendo comparado com os ninjas lendários, mas a lenda dele talvez tenha ficado até mais forte do que os próprios ninjas que são chamados lendários, né? Porque essa história triste, né, de um personagem que acaba sendo massacrado pelos que estão a seu redor, estes a quem ele salvou, acabou dando essa lição, trazendo, né, esse insight que o Obito tem, esse pensamento que o Obito tem para o próprio Kakashi, que traz de lição, me parece, para a vila no geral, né, porque ele é considerado um herói, mesmo quebrando essas regras. Então muito legal mesmo essa parte da história de Naruto, e que vai nos ensinando a também tomar escolhas, tomar decisões, não dá só para pensar em um ângulo apenas, não olhando também os aspectos relativos, né? Os aspectos relativos à realidade, né? Temos que tomar decisões na realidade, né? Não como idiotas, porque o idiota ele vai pensar só coisas virtuais, vamos assim dizer, né? Usando a linguagem moderna, né, das redes sociais, né, que acaba que muitos, né, todos nós estamos inseridos nesse mundo também. Às vezes a gente fica muito no mundo digital, mas a realidade é outra. Então as decisões como são tomadas na realidade, usando, né, o exercício, né, de ser humano mesmo, porque a gente tem a emoção, a gente tem a nossa racionalidade, as duas coisas têm que estar conjuntas. Uma não pode ser separada da outra. Até usando o personagem de exemplo do próprio Naruto, é uma coisa que a gente pode tirar como uma via de entender isso, que é o Sai, né? O personagem Sai, que ele só tem o lado do pensamento, da racionalidade, ele não tem emoção. E talvez tenha a ver com essa questão do Ambu, né, que o Kakashi também sei que está envolvido. Sei poucos detalhes, né, porque eu ainda estou assistindo o anime. Mas a decisão, né, do Sakumo Hatake acabou que levou, né, uma história muito interessante do Kakashi e como eu posso dizer, uma reflexão interessante que o anime de Naruto traz, né, pra gente em relação às escolhas, em relação a qual momento de quebrar as regras, né. Acaba que a gente tem que enxergar todos os aspectos que estão ao nosso redor, né, porque somente seguir por seguir, aí a gente seria meros fantoches. E fantoches, inclusive, que é o nome do Kakashi. O nome japonês do Kakashi é esse, né? Fantoche. Se a gente seguisse somente as regras, não tem problema seguir as regras, mas se a gente seguisse somente as regras, nós seríamos fantoches. E aí o Sakumo Hatake provou que não podemos ser dessa maneira. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Se gostou, compartilha, que ajude demais o canal a crescer. E dá aquele like também para fortalecer. Um abraço a todos e até uma próxima.